Boa noite, meus queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, pela graça do nosso Senhor Jesus, para falar a respeito da continuidade do Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Que privilégio estar aqui com os irmãos mais uma vez. Sei que Deus tem algo poderoso para falar aos nossos corações e nesta noite não será diferente, né? Essa noite não será diferente. Deus vai falar com toda certeza no seu coração. Que o Espírito Santo possa fazer com que você medite nessa palavra e que você não esqueça durante o restante dessa semana, até a semana que vem, o mês inteiro, assim como a vontade do Senhor prevalecer na sua vida. É um privilégio estar aqui, vamos retomar esse trabalho tão importante para a escola bíblica, para a Igreja do Senhor Jesus, abençoar a Igreja Batista Nova Aliança, restaurando famílias e também a oportunidade de qualquer outra pessoa que queira ouvir a palavra de Deus, acompanhar esses estudos. Estamos sempre abertos aí para louvar o nome do Senhor. Amém? Sem mais delongas, vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua graça e misericórdia, que teu Espírito Santo fale ao nosso coração, ministre a nossa vida, Deus, abra o nosso entendimento, porque nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos dessa porção dobrada que vem do teu Espírito Santo para falar do teu nome, para exaltar o teu nome, para glorificar o teu nome, honrar a tua palavra e edificar a tua igreja. Que nesta noite nós possamos sair daqui, Deus, abençoados, Senhor Deus amado, cheios dessa chave do conhecimento que Jesus está nos apresentando, Senhor. Em nome de Jesus, que o amor do Senhor cresça no nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, te servir de uma forma abençoadíssima. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos para fazer aqui a última perícope do capítulo 5 de Mateus. Então, só relembrando o que nós temos estudado até aqui, nós estudamos desde o primeiro versículo e nós já estamos no 43. Nós chegamos no 43 e tem mais 2 capítulos para nós encerrarmos essa série do Sermão do Monte. Então nós não temos pressa, nós queremos degustar de verdade essa palavra e que a gente não se esqueça, né? Não se esqueça dessa palavra. Porque muitas vezes nós aprendemos com a palavra do Senhor, só que por outro lado a gente acaba esquecendo no decorrer do tempo. Mas que essa palavra, nossa oração é que essa palavra possa encontrar repouso aí no seu coração e você seja edificado em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Então nós começamos lá nas bem-aventuranças, lembra? O primeiro versículo ele vai falar, o 1 e o 2, ele vai falar: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Aí Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, e assim por diante. Graça e paz, Lilian. Seja bem-vinda, irmã. Louvado seja Deus. Um abraço aí para o nosso irmão. Então, queridos, nós temos aqui esse presente, né, de Deus, que é a exposição da sua palavra. Então, nós aprendemos a respeito de cada uma delas, passamos versículo por versículo. Graça e paz, Claudião. Seja bem-vindo. Cláudia, Eliana e a Lorena, em nome de Jesus. Então, esse versículo, ele mostra a que lugar que ele estava. Então, os biblicistas não têm tanta segurança qual que é esse monte. Se é uma planície, se é um lugar
mais alto, Jerusalém é um lugar mais alto, né? Então, mas aqui a ideia provavelmente seja na Galileia, e a Galileia é um lugar onde que Jesus começou o seu ministério. Então tem muitas informações importantíssimas. E existia essa multidão, só recapitulando, essa multidão era várias pessoas, várias cidades que estavam ali reunidas naquele lugar para ouvir o que Jesus tinha para ser dito. Então, isso é o início aí do Sermão do Monte. Então, nós passamos, né, praticamente todo o capítulo 5. Semana que vem, assim Deus permitindo, nós vamos estar também. Graça e paz, a Vanderleia. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Então, nós vamos, assim Deus permitindo, começar na próxima semana o capítulo 6. Mas, hoje nós vamos terminar o capítulo 5, se tudo der certo até aqui. Então, amados, esse estudo é fantástico. Nós colocamos esse tema, a prática da misericórdia, porque nós entendemos o quê? Primeiro ponto é que Jesus é misericordioso, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus é misericordioso. Então, essa misericórdia é que nós vamos continuar a estar aprendendo, né? E também, à medida do conhecimento, nós temos a possibilidade de praticar. E se assim nós praticarmos aquilo que o Senhor tem nos ensinado, de toda maneira, de toda certeza, nós vamos ser abençoados por isso. Só que, queridos, nós vivemos num mundo realista, né? Num mundo vivo, onde o pecado impera, existe toda sorte, né, de situações aí que queiram passar por frente, por cima, pelos lados, para atropelar os outros, né, que se chama individualismo. Se nós estamos falando de misericórdia, nós estamos falando do sentimento de amor que Deus coloca dentro do nosso coração. Graça e paz, Marcinha, seja bem-vinda, irmã. Feliz por vocês todos estarem aqui conosco. Então, amados, nós temos aí essa realidade do individualismo. Se nós estamos falando sobre misericórdia, nós estamos falando automaticamente de empatia, se colocando no lugar do outro e exercendo essa misericórdia, né? Conhecida pelo Senhor nosso Deus. Agora, o individualismo, ele reina em todas as classes sociais. Não é uma coisa assim, que só o rico tem isso, só o pobre, só o classe média, só aquele que está enfermo, com dificuldade. Não, aquele que está feliz, aquele que está bem consigo mesmo, bem de saúde e tudo mais, ele também exerce esse individualismo. E geralmente, assim, deveria ser somente os ímpios, né, as pessoas que não conhecem a Deus, que não servem a Deus, que deveriam ser individuais. Porém, nós encontramos algumas falhas disso dentro do corpo de Cristo. Não falo só da igreja que você frequenta, mas eu falo de um todo, a igreja universal do mundo inteiro, né? E nós temos aí essa situação. Então, pessoas que, para ocupar as posições, seus ambientes, eles não se importam em passar por cima dos outros, né? Para serem pessoas melhores. Então, a misericórdia é o oposto do julgamento. Deus é juiz e justo para nos julgar, mas usa muita misericórdia para trazer salvação a todos que se arrependem. Olha só que fato interessante. Deus, santo e justo, onipotente, onipresente, onisciente, ele é o retentor de todo o conhecimento, ele é soberano, ele pode, né, e também nos julga, né, nos julga sempre. Só que o que tem do outro lado da balança? A graça. Porque se não tivesse a graça de Deus do outro lado da balança, com toda certeza nós seríamos
consumidos, mas a misericórdia do Senhor é o motivo de não sermos consumidos. Então, você veja que nesse último parágrafo, Jesus apresenta como exercer essa misericórdia como o Pai faz. Então, qual que é o modelo? É Deus. Jesus não está nem chamando o exemplo dele, mas Jesus está chamando, primeiramente, algo que é a sua paternidade, né? Está querendo colocar luz no quê? Na paternidade de Cristo, que é o nosso Deus. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Dito essa introdução, né? Vamos ler o texto. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48. É importante você anotar algo que você te chamou a atenção, porque se quando você escreve isso, você está trazendo um sinal para a sua memória para registrar isso. Então não é algo assim que, às vezes na correria a gente acaba esquecendo de verdade, mas quando você escreve, você está falando para o seu cérebro que essa é uma informação importante. Então aquilo que você julga importante, é claro que você vai poder assistir essa aula várias vezes se você quiser, mas se você fizer esse exercício, tem mais facilidade de você aprender. Então diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48, a última perícope, o último parágrafo, diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E, se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está nos céus. Então aqui, amados, olha só que forte esse texto, né? Você não concorda comigo? É maravilhoso, é gracioso, porque tem algo sempre novo para falar conosco. Então, em primeiro lugar aqui, nós vamos meditar no primeiro versículo, no primeiro e o segundo versículo que nós lemos, o 43 e o 44. Lendo novamente, diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. A primeira parte aqui, nós já podemos identificar algo inusitado. Se você parar e começar a pesquisar, você vai ver que no Antigo Testamento não existe nenhum versículo claro, objetivo, transparente, límpido, dizendo para odiar o seu inimigo. Veja só que interessante. Agora a pergunta é, mas como Jesus está afirmando isso? Porque todas as outras passagens que nós vimos até aqui no capítulo 5, principalmente a partir do versículo 17, que ele vem trazendo essa ótica, né, para trazer esse entendimento, ele faz associação da lei do Antigo Testamento e faz uma explicação, uma explanação, uma exposição da sua teologia, vamos dizer assim, né? Do seu conhecimento, daquilo que ele ouviu da parte do Senhor e está transmitindo para nós no texto. Então, Mateus ele está anotando tudo. Agora, como eu disse, mas por que Jesus colocou odeie o seu irmão se não está escrito no Antigo Testamento? Então, é importante você notar que, desde a época do cativeiro babilônico, existiam as diásporas. O que eram as diásporas? Eram os povos que saíram de Jerusalém, saíram de Judá, saíram de Israel e
formaram a sua cidade, formaram o seu povo, mantiveram as suas culturas, a espiritualidade, a religiosidade, mas não na Terra Santa, em outros lugares, em outros países. Então, hoje, por exemplo, nós vemos judeus nos Estados Unidos, judeus aqui no Brasil, judeus na Argentina, na Ásia, em várias partes do mundo, certo? Então, quando aconteceu essa diáspora, né, esses povos vivendo em outras nações, em outros países, existia também aquelas interpretações da lei que começaram a criar, principalmente lá o Talmud, né, babilônico, que foi já depois, né, depois daquela no ano 400, mais ou menos, antes de Cristo, na própria Babilônia, começou ali e teve outras ramificações. Então, esses comentários, então você imagina, você pega a sua Bíblia, a Bíblia está aqui, nua e crua, objetivamente, tudo aquilo que está escrito, contido nos 66 livros, os 39 no Antigo Testamento, os 27 no Novo, tudo aqui bonitinho, hoje preparadinho. Naquela época, como eu disse, era rolos, né? Vários rolos colocados em vasos especiais, e esses vasos eram colocados na sinagoga, ou quando havia o templo, também existia no templo. Então você veja, como foi essa diáspora a outros lugares, então levaram cópias dessa lei para outros países com as suas sinagogas e colocaram essas cópias, esses rolos, dentro desses vasos. Só que existia outras pessoas, por exemplo, que não falavam o hebreu, lá de Judá. Eles falavam aramaico, que era da região, por exemplo, da Babilônia. Então, como eles falavam aquela língua, então os intérpretes da lei tinham que traduzir aquilo para aquelas pessoas e também colocar os seus acréscimos. Então, quando você pega, é que não tem um livro aqui perto de mim, né? Fácil. Mas quando você pega um outro livro, o que acontece? Esse livro está comentando da Bíblia, entenderam? Então, este livro é um comentário da Bíblia. Então, o Talmud era um comentário da Bíblia, da Torá. E aí eles colocaram, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar nesse ponto. Eles acrescentaram à lei, essa parte que está dizendo odeie o seu inimigo. Entenderam? Então quer dizer o quê? A cultura da época de Jesus estava ensinando isso. Os mestres, os rabinos, os escribas, os fariseus estavam ensinando que haveria essa possibilidade de odiar o seu inimigo. Só que se você olhar esse versículo lá em Levítico 19, versículo 18, fala que do Senhor é a vingança. Então não tem necessidade da gente odiar. Agora, trazendo para os nossos dias, a gente pensa de que forma? Ah, aquele é crente, ele é da igreja protestante, ele é da igreja evangélica, então ele é meu irmão. Oh, glória a Deus, irmão, você é uma bênção. Mas aquele que é espírita, ele é do candomblé, aquele que é católico, aquele que é judeu, judaísmo, aquele que é testemunho de Jeová, adventista e etc, mormons, tantas religiões. Então, como ele não, vamos dizer assim, ele não é da mesma fé protestante, daquilo que nós cremos, então nós devemos odiá-lo? A pergunta é essa. E se ele é islâmico? Porque os islâmicos perseguem a Jesus. Os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Então nós devemos odiá-los também? Não, evidentemente que não. Então não é por partidarismo. O Deus, ele vai explicar aqui, né? O sol dele está sobre justos e injustos. Mas vamos lá, não quero ultrapassar aqui o limite. Então aqui Jesus, o que ele está fazendo? Ele está colocando a sua última referência dentro do capítulo 5, né? Do Sermão do Monte, que é dos capítulos 5, 6 e 7, a odiar os inimigos de Deus
que era um sentimento, né? Um sentimento divino. Então, um sentimento divino que você enxerga lá em Salmo 39, 19 e 22. Salmo 139, perdão, Salmo 139, Salmo 139, versículo 19 a 22, que diz assim, 139, versículos 19 a 22, diz assim: como eu gostaria, ó Deus, o salmista dizendo para Deus, que acabassem com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como os teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? É uma pergunta, né? Ele está fazendo. Graça e paz, Clenira, Rogerinho, sejam bem-vindos. Aí no Salmo 139, versículo 21, nós estamos lendo. E não despreza os que te levantam contra ti. Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Graça e paz, Carol. Seja bem-vinda, irmã. Então, irmãos, a gente está vendo aqui o quê? É que não é algo explícito, mas era um sentimento comum que existia lá no meio do povo. Então, por isso que Jesus está falando aqui, usando, né, esse odeie o seu inimigo. E também, além desses povos, né, que existiam, os essênios, por sua vez, também odiavam a todos que estavam fora da aliança. Lembra que o exemplo que eu dei dos islâmicos, dos judeus, dos árabes e etc? Então, da mesma forma. Então, no Antigo Testamento não é encontrado esse sentimento claro nas Escrituras para odiar o seu irmão. Então, veja só. Agora, em nossos dias, a gente já observa isso de fato, né? É muito claro no coração dos ímpios, que eles são rancorosos. Dos ímpios, não estou falando do crente, né? Ou o crente nominal, né? Como nós aprendemos recentemente. Pessoas dispostas a ferir o adversário, aquele que não concorda com ele, para livrar de todo obstáculo que possa estar te atrapalhando. Então, esse é o sentimento de vingança daquela pessoa que foi prejudicada de uma forma ou de outra, não foi bem atendida e, por exemplo, ele é um fiscal, né? Ele trabalha no setor de fiscalização do governo, municipal, estadual, federal. E ele não foi bem atendido naquele lugar, ou foi maltratado e etc, etc. O que ele vai fazer? O ímpio, o coração do ímpio vai manipular uma situação para encontrar uma falha e pesar no seu coração. Esse é um sentimento mundano. Esse é um sentimento que não deveria estar no coração da igreja. Agora, Jesus faz menção disso e pede para ir além. Entende? Então, ame o seu próximo. Amém? Glória a Deus. Agora está pedindo mais. Está pedindo um up, está pedindo um acréscimo. O que ele está pedindo? Ele está pedindo aqui, como nós vamos ler novamente. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Olha só que interessante que é isso. Amar o seu próximo, aquele que é da mesma linguagem que você, da mesma fé que você, da sua família, no seu trabalho. Então, existe uma certa facilidade com isso. Agora, o inimigo é totalmente o oposto. É aquele que é contrário. É um adversário dentro do seu trabalho ou na sua família, no seu território. Agora, outra coisa que Jesus pede para ir além, já é muito, né? De amar os seus inimigos, ele está falando para orar pelos perseguidos. Por que ele não fala para amar? Porque amar você precisa estar próximo. Primeira coisa. Em primeiro lugar, você precisa estar próximo da pessoa para poder amar. Certo ou não? Agora, quando o seu próximo, evidentemente que essa pessoa está próxima.
O inimigo, ele está falando para amar o inimigo. Então quer dizer o quê? Você se aproximar desse inimigo. Oh, se aproximando do inimigo, hein? Meu Jesus, isso é forte, Brasil. Só que veja bem, aí ele fala para você orar pelos que perseguem. Por que ele não fala amar os que vos perseguem? Essa é a pergunta. Se é para amar o próximo, se é para amar o inimigo, porque ele só pede para orar pelos que perseguem. Porque se você voltar lá, quando Jesus se encontrou com Saulo, lembra da frase? Saulo, Saulo, por que me persegue? Cristo está assumindo a identidade de igreja, que aqueles que estavam confessando a Jesus, que estavam sendo perseguidos pelo judaísmo, e um deles era Saulo. Então ele olha para... E Saulo tinha a intenção do quê? De prender aquelas pessoas que ele estava perseguindo. E até consentir com o seu homicídio, matando eles. Então, veja bem, então ele está falando nessa perspectiva. A perseguição no tempo de Jesus era muito diferente, absurdamente diferente, assim eu posso dizer, do que acontece no Brasil. Então, no Brasil, perseguição, a gente imagina algo, a gente já citou até esse exemplo, né, de perseguição na escola, no trabalho, alguém está te perseguindo, alguém está querendo te punir, fazendo alguma coisa, etc. Só que, na verdade, a ideia é o que é? É não se aproximar dessas pessoas, porque ele estava correndo risco de vida. Então, risco de morte, né, na verdade. Então, por isso que ele fala para não estar amando aqueles que perseguem, e sim orando, porque isso é sabedoria de Jesus. Amar aqueles que são contra a nós e orar por aqueles que perseguem. Aqueles que perseguem têm intenção maligna contra os filhos de Deus, né? Então esse é o primeiro ponto. Então amar, veja bem, amar o próximo, amar o inimigo e orar aquele que vos persegue. Amém? Essa é a primeira parte desses dois versículos. Só que o versículo 44, ele continua no 45. Olha só, eu vou ler a frase inteira a partir do 44, para fazer mais sentido. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, vírgula, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. O que isso quer dizer, meus queridos irmãos? Ele está querendo dizer que se nós amarmos ao próximo, se nós amarmos os nossos inimigos e se nós orarmos por aqueles que nos perseguem, nós seremos chamados, vamos demonstrar com essa atitude sermos filhos do Pai. Então, se você quer ser chamado filho de Deus, primeiro requisito, olha isso, queridos, isso aí é tremendo, hein? Ainda bem que você ora por nós, porque é tremendo, é a sua oração que está meio abrindo a mente aqui nessa hora. E esse é o ponto de orar pelo o seu próximo, orar pelo inimigo e amar o seu próximo, amar o seu inimigo e orar pelo que persegue, para demonstrar que você é filho de Deus. Então, essa é a atitude de misericórdia, a prática da misericórdia. Mas por quê? Se nós somos filhos de Deus, evidentemente nós somos semelhantes ao nosso Pai. Assim deve ser. Valdelei, graça e paz, seja bem-vinda. Então não é uma hipocrisia, não é uma utopia isso que eu estou falando. Eu estou falando uma realidade. Estou falando algo que é bíblico aqui, que está abrindo a nossa mente. Se nós fazemos essas atitudes, nós estamos praticando o amor de Deus, estamos praticando a misericórdia de Deus. Jesus, que tremendo que é isso, maravilhoso. Então, amados,
Por quê? Aí ele explica. Jesus nunca deixa você sem resposta. Ah, mas eu vou amar meu inimigo? Você tá louco? Misericórdia, o cara me persegue, o cara fala mal de mim, o cara não anda comigo, e papapá, papapá. O cara que me persegue tá tentando me matar. Ele tá com 38 atrás de mim, dando tiro pro alto. Você quer que eu vou lá orar por ele? Eu vou orar sim, mas para Deus consumir ele. Não, peraí, calma. Aqui ele está explicando, Jesus está explicando. Quando começou, acho que o murmurim, né? Lá no meio daquela multidão, a sobrancelha começar a subir e começar a pensar um monte de coisa, Jesus ele já começou a explicar. Por quê? Uma explicação. Ele, o Pai, faz o seu sol nascer sobre maus e bons, vir chuvas sobre justos e injustos. Esse é o ponto. Você quer ser semelhante a seu Deus, ao seu Pai, sendo filho de Deus, sendo filho do Pai Celestial? Então nós temos que ter essa mesma prática. Porque Deus lá de cima, ele fala assim, não, vou mandar chuva só no crente batista. Não, do Mormon não vou mandar não. Não, do outro lado também não vou. Não, Deus ele manda chuva para todo mundo. O sol vem sobre todas as pessoas. Meu Deus, hein? Aleluia, glória a Deus por isso. Então, amados, ele está falando, explicando isso aqui. Então, essa é a continuidade, né, dos dois versículos 45. E revela a atitude acertada. Essa atitude, né, acertada, nos fazem pessoas próximas de Deus. Pessoas semelhantes a Deus. Deus é maravilhoso mesmo e nos ama. O amor dele não é por obras. Não é verdade, Carol? Carol está colocando aí. Que ele nos ama igual. Porque se eu estou ali obedecendo, fazendo as coisas certinho, tá, o amor dele, ele nos ama. Entende? Eu vi um testemunho uma certa vez de uma pessoa que se desviou durante 7 anos. Não servia a Deus, não orava, não fazia mais nada. E só que também não estava na igreja, ficou acho que 7, 9 anos. E ele falou que ele continuou prosperando, os seus negócios continuou sendo abençoados, a sua família protegida, não veio uma maldição, não veio doença na família, desemprego só porque se afastou de Deus. Não, ele diz que quando ele estava afastado, vamos dizer assim, né? Não é desculpa para ninguém, em nome de Jesus, mas ele foi abençoado, às vezes até mais do que ele era. Por quê? Porque o amor de Deus está sobre justos e injustos. O sol nasce sobre os bons e sobre os maus. O privilégio é nosso, entende? O privilégio é nosso de servir esse Deus que nos ama, entende? Servir com amor, com dedicação, com diligência, com excelência, esse Deus que nos ama. Isso é maravilhoso, né? Então, Jesus ele enfatiza isso nesse versículo, a misericórdia de Deus Pai sobre todas as pessoas, no caráter universal, né? Sobre todo o mundo. Então, hoje, pessoas lutam diariamente para serem reconhecidas. Ah, eu vou trabalhar para mim ser pastor, por exemplo, né? Ah, o Kleber vai trabalhar, vai ser líder de célula, vai pregar na igreja para ser pastor. O objetivo dele é ser pastor, porque eu quero essa unção, eu quero esse título, eu quero esse encargo. Então, esquece isso, não é esse o caminho, entende? Aí eu vou trabalhar porque eu quero receber uma promoção. Não que isso seja errado no seu trabalho, mas as pessoas estão se desgastando por causa de promoções. É claro que essa promoção vai acarretar também uma segurança financeira e vai te dar uma estabilidade, um conforto melhor para sua família. Isso é bênção, mas não precisa ser a motivação do seu coração quando nós servimos a Deus, né? Então, não somente no campo profissional, mas em todas as áreas isso acontece. As pessoas que não conhecem a Deus querem reconhecimento e receber honra. Honra não se pede, honra se ganha.
ganha de Deus. Não espere isso das pessoas. Não espere das pessoas que você ajuda, ser honrado por elas. Não espere da família. Não espere nada. Espere em Deus. Deus vai te honrar no dia certo, na hora certa, e Ele vai trazer um refrigério aí na sua vida, em nome de Jesus. Quero profetizar isso sobre a sua vida, que Deus vai trazer uma honra especial sobre a sua vida. Mas não que você vai ficar pedindo para os outros. Não fica pedindo, não, que é feio, viu? É a mesma coisa que pedir presente, né? Ah, me dá um presente aí. Ah, é chatinho isso, né? Então honra não se pede, honra se recebe, né, de Deus. E você recebe de Deus por aqueles escolhidos por Deus. E Deus vai escolher as pessoas, né? Então a situação do cristão verdadeiro é reconhecer que a bondade e misericórdia que a pessoa piedosa recebe, os ímpios recebem também. A nossa prática não vai mudar o destino condenatório dos ímpios. Então a pessoa pode ser abençoada, pode ser próspera, mas ela não serve a Deus. Mas vai vir o juízo, né? Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Então, a dica é, né? Fica firme aí, meu irmão. Fica firme para você não cair em tentação. Ok? Tudo bem até aí? Posso ouvir um glória a Deus aí no fundo? Glória a Deus, queridos. Ó, 46, diz assim, 46 e 47, vamos ler agora. Porque, aí ele explica mais uma vez, né? Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Que recompensa você terá se você amar uma pessoa que te ama? Então veja bem, queridos, veja bem, oh meu Deus, é tremendo isso. Agora, Deus está falando para ir além, cara. Jesus está falando para ir além. Essa prática de misericórdia precisa ultrapassar o seu próximo. Jesus, ele mostra lá, né, o bom samaritano, faz aquela história, a parábola de uma forma sobrenatural, mas ele está falando para ir além, porque o samaritano, que era um adversário, vamos dizer assim, político e religioso da época, ele que foi e fez a bem-aventurança na vida daquela pessoa que estava necessitada. Então Jesus, ele está falando o quê? Amar a pessoa que te ama. Nós identificamos isso. Nós construímos relacionamentos com pessoas que nós nos identificamos. Então, aquela pessoa que tem mais afinidade, isso é saudável, isso não é errado. Mas Jesus, ele está falando o quê? Que diferença faz? Tem umas pessoas lá que te amam muito, glória a Deus por isso, oram por você, estimam a sua pessoa, a sua família, e você está retribuindo esse amor que você está recebendo. Amém! É legal, é positivo isso, mas ele está falando para você ir além. Além disso. Aí ele está comentando aqui, os publicanos também não fazem o mesmo? Os publicanos eram uma classe de pessoas, para quem não sabe, era uma classe de pessoas que recolhiam impostos. Então você imagina um judeu, né, que estava ali a serviço do Estado de Roma, do governo romano, do Império Romano, para recolher impostos e entregar para os romanos. Você imagina quando essa pessoa batia a palma lá, ô fulano, ó, vim recolher aqui o seu IPTU, o seu IPVA. Então você imagina como ele era recebido, quanta reclamação que ele ouvia. E essa pessoa era tida assim, entre aspas, um traidor, porque em vez de ele ajudar o seu povo, ele estava pegando o dinheiro do seu próprio povo e entregar para o seu suzerano, né? É o seu império, né? O império que estava ali governando a sua época. Então ele está falando isso. E agora, dentro disso, essa explicação, você imagina que os publicanos também amam as pessoas que amavam eles.
E aí ele acrescenta o seguinte, no 47, e se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Sabe, a gente às vezes tem esse defeito, né? Muitas pessoas têm esse defeito. É lógico que você não vai ficar igual um robô, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, e ficar cumprimentando toda hora, toda hora. Mas, às vezes aquela pessoa está esperando um cumprimento seu para se aproximar de você, e aí Deus te traz uma oportunidade de evangelismo. Agora assim, é aquela regra geral, pelo menos aqui em Araraquara, quem é de outra cidade pode nos ajudar, mas a regra geral aqui em Araraquara é o quê? A pessoa que chegou no ambiente que cumprimenta, não é verdade? Olha só como que Deus fala com a gente, hein? Então, chegou no ambiente, não, é ela que tem que cumprimentar, ela está chegando naquele ambiente, está chegando naquela reunião, naquele local de trabalho, etc. E é bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem. Pessoa que não cumprimenta, está lá cabisbaixa, preocupada, etc. É outra situação. Mas veja bem, a gente está aqui vendo que as pessoas que saúdam somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Ou até os gentios também não fazem o mesmo? Jesus está colocando aqui. Os gentios eram um povo pagão, era um povo que não tinha outros deuses e servia outros deuses. Então não servia o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o Deus único e verdadeiro. Ele servia outros deuses. E essas pessoas religiosas, essas pessoas pagãs que tinham outra cultura religiosa, eles também faziam isso. Saudavam somente as pessoas que estão considerados, né, como os nossos irmãos. Então veja bem, então a gente vê isso claramente aqui nos nossos dias, né? Então esse ponto, mais uma vez Jesus está apertando o cerco aqui. É verdade ou não é? Dos seus ouvintes. Então você imagina aquela multidão ouvindo essa repreensão e eles dando graças a Deus por isso. Então a multidão admirada pela profundidade do ensino, porque você imagina, ele pegou ali, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie seu irmão. Olha quantas informações ele acrescentou nesse único versículo. Jesus então ele está inaugurando, né, um novo ensino dentro da Torá. Então, descartando aqueles comentários, às vezes que não tem valia nenhuma, aqueles acréscimos, aquelas coisas que estavam ultrapassando o que é restrito que a Bíblia diz. Então, aquelas práticas que estavam aumentando ali, querendo aumentar a palavra de Deus, ele coloca em prática. Então, a prática da misericórdia, né? Então, ele está falando a respeito disso. Porém, quando Jesus faz menção dessas classes que são inferiores aos judeus, que são os publicanos, que são os judeus, os pagãos, né? Os gentios, essas pessoas, né, são inferiores aos judeus, os publicanos e os gentios, os pagãos, eles estão, Jesus está falando o quê? Que olha só a atitude deles. Então o judeu, né, o cristão aqui no nosso caso. Então nós como igreja do Senhor Jesus, nós olhamos para uma pessoa publicana, nós olhamos para um gentio, para uma pessoa de outra religião, um pagão, e olha como que eles tratam bem as pessoas que eles conhecem, como eles saúdam, como eles amam aqueles que os amam. Tá vendo? Isso não é bonito? É bonito, beleza. Agora vocês, como cristãos, vocês têm que exceder a isso. Vocês têm que fazer a diferença. Essa atitude de vocês vai colocar uma diferença para que o nome do Senhor seja glorificado. Entende? Então ele quer dizer que aqueles que servem a Deus precisam ser pessoas diferentes e com atitudes diferentes. Não quer dizer que você vai ser igual a ninguém. Você não vai ficar se comparando com os outros. Você vai ser aquilo que a Bíblia diz que você é. Amém? E isso é importante a gente frisar aqui.
Os cristãos que servem a Deus devem, na perspectiva de Cristo, quer dizer o quê? Nesse ponto de vista, nesse ensinamento de Cristo, serem pessoas melhores em atitudes, não em discurso. Não adianta eu falar aqui, sendo que nós precisamos colocar em prática isso. Serem modelos que possam ir além daquilo que já estão acostumados. Amém, queridos? Que palavra forte, hein? Meu Deus! Eu lembro que a gente pregou em outra oportunidade numa igreja que convidou a gente para estar lá ministrando, né? Nosso irmão querido, pastor André. E eu falei justamente dessa palavra. Mas olha como que Deus acrescenta na nossa vida, né? Parece que é tudo novo para mim aqui. Só que aí nós chegamos, graças a Deus, com o último versículo. O último versículo diz assim: portanto, quer dizer o quê? Tudo isso que nós falamos até agora, tudo isso que Jesus ensinou até agora, ele resume, mais uma vez, da prática da misericórdia. Sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Jesus amado, perfeição, isso é muito difícil, hein? É muito difícil. Aqueles perfeccionistas, aqueles sistemáticos podem se aproximar disso, mas a perfeição é algo assim quase que inalcançável, né? Mas esse sentido aqui, queridos, de perfeito, não é perfeito no profissionalismo, não é perfeito na sua exatidão. Você imagina aquela atividade olímpica, né? Do salto, daquela dança lá que pula no cavalete, esqueci o nome aí, vocês me ajudem. Então precisa aquele movimento ser perfeito, sincronizado, bem estabelecido no tempo da música e etc, para poder o árbitro ali na hora dar a nota equivalente àquilo que é perfeito. Então não é dessa maneira, né, que Deus nos ensina a ser perfeito. Então, a palavra perfeito significa o quê, queridos? A palavra perfeito significa completo. Entende? Tem esse sentido. Inteiro. Então, nós não devemos servir a Deus imperfeitos, incompletos. Ele está querendo dizer o quê? Que nós devemos viver uma vida conforme a justiça dele, conforme a perfeição dele, porque Deus ele é inteiro conosco. Ele não vem pela metade. Ele olha para a nossa vida pecadora, merecida do juízo, e ele olha e fala, não, ele vem totalmente completando a nossa vida com toda a graça e misericórdia. Então, da mesma forma que Deus nos trata com graça e misericórdia, nós devemos tratar as outras pessoas perfeitamente. Então, da mesma forma que Deus é perfeito, completo, inteiro, ele também vai estar acrescentando na nossa vida. Então, Jesus finaliza esse parágrafo, essa perícope, com uma palavra muito especial que é perfeito. Essa palavra tem um significado especial, além do que entendemos no português. No aramaico, por exemplo, que Jesus falou, está escrito vários termos, as palavras de Jesus, tudo em aramaico, porque era a língua lá atrás, né? Lá atrás da diáspora, que a gente explicou no início. Então ele usava essa palavra e tem esse significado. E se aproxima essa palavra perfeita, porque dentro do contexto, o que a gente está vendo? Para amar o inimigo, amar o próximo e orar pelos que perseguem, certo? Então, essa atitude é chamada de perfeita. Entenderam o objetivo? Então, essa atitude de cumprimentar as pessoas que não te cumprimentam, o inimigo não vai querer te cumprimentar. O inimigo não vai querer te cumprimentar, mas você vai cumprimentar o seu inimigo.
Você vai amar o seu inimigo. Tá entendendo? Então, amar o publicano está fazendo isso também, mas Deus está falando, vai além. Ame essas pessoas, ame aqueles que vos perseguem, né? Orem por eles, no caso. Então, ele está falando a respeito disso. E da ideia de misericordioso, né? Lucas 6:36. Vamos ler esse versículo. Lucas, capítulo 6, versículo 36. Na tradução Nova Almeida atualizada, diz assim: sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Meu Deus, hein? Que o Senhor Jesus nos ajude nisso. Só o poder do Evangelho, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo para nos capacitar a fazer isso, não é verdade? Então, amados, ele está falando isso, essa perspectiva aqui de ser misericordioso. Então, conhecemos diversas pessoas tão sistemáticas ao ponto que a sua religiosidade não ser saudável para ela. É tão pouca e tão pouca, né, para os outros. Então você imagina, ela quer levar tudo a ferro e fogo, certinho e não sei o que, não sei o que lá. Se a pessoa fizer isso comigo, eu já corto, eu já desligo, e eu já cancelo, já bloqueio. Eu faço isso, faço aquilo. Mas a Bíblia está falando para que a gente seja igual ao Pai. E o Pai vai fazer o que com essa pessoa que a gente quer esganar, por exemplo? Ele vai ser misericordioso. Então, da mesma forma, como cristãos genuínos, nós temos que exercer essa misericórdia. Então, com isso, não quer dizer que não exista disciplina, mas essa disciplina precisa mudar você, não as pessoas. Entende? A disciplina serve para mudar você. A disciplina não vai servir para mudar as pessoas. Então, você tem que entender isso, para que a gente possa ter a disciplina com seu objetivo de mudar os seus praticantes. Então, se você se disciplinar a praticar a misericórdia, isso vai te mudar. Isso vai te mudar. Louvado seja Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí no fundo? Aleluia. Aprendi essa esses dias. Então, amados, a semelhança do Pai na vida do cristão genuíno é uma semelhança completa nele. Então, não é uma semelhança parcial. Perfeição está falando de aquilo que é completo, íntegro, né? Quando conhecemos a Deus, praticamos aquilo que de fato Deus é e faz. Então, nesse capítulo, queridos, nós concluímos que Jesus expõe uma nova doutrina. Qual que é essa doutrina? Doutrina, só relembrando, né? Doutrina tem um caráter de ensino, aquilo que é ensinável. A sã doutrina é um ensino saudável. Então, quando Jesus está expondo aqui essa nova doutrina, é uma nova doutrina criada, gerada por ele, ouvindo aquilo que o Pai está falando para ele, por isso que ele está ensinando isso, da perspectiva da velha doutrina, vamos dizer, da lei, dos costumes, dos acréscimos, das tradições e de tudo aquilo que o povo estava se alimentando naquela época. Entende? E hoje, dessa forma, Jesus inaugura essa nova doutrina para os nossos dias também, de acordo com a prática que o seu público não via nas mesmas pessoas que os ensinavam. Veja bem esse detalhe interessante. Eles não viam essa prática nos fariseus, nos escribas, nos doutores da lei, nos rabinos, nos mestres, nas pessoas que estavam ensinando lá, nos sacerdotes. Eles não viam isso. Então, como eles não viam tanta veemência dessa prática, eles enxergavam isso em quem? Em Jesus. Por isso que lá no finalzinho do Sermão do Monte, os últimos versículos do capítulo 7, ele fala, ele ensina como que tem autoridade. Não é como qualquer pessoa. Jesus é Jesus, né? O resto é farofa, né? O resto não tem mais nada a ver. Jesus, ele é perfeito, ele é completo na nossa vida.
Então, com a prática que o seu público não via na mesma pessoa. Portanto, imitar a Deus vai muito além do discurso. É viver ao lado de Deus e praticar o que observamos do lado dele. Então, é essa semelhança, você quer andar junto. Então, o filho do pai e da mãe vai ser muito semelhante a ele. Não vai ser idêntico, mas vai ser muito semelhante. O jeito de falar, o jeito de responder, o filho vai copiar dos pais. O jeito de andar, o jeito de se vestir, vai ser muitas coisas semelhantes. Não será idêntico, mas vai ser muito próximo àquilo que os pais fazem. Então, da mesma forma, se nós andamos com Deus, nós precisamos ter a semelhança de Deus. Amém, queridos? Que palavra tremenda, hein? A palavra de Deus é forte, hein? E ela vem como um martelo para esmiuçar a pedra. Às vezes nosso coração está meio engessado, meio cheio de problema. Ele vai batendo no nosso coração até transformar. Louvado seja Deus por isso. Amém, queridos? É uma satisfação muito grande. Eu gostaria muito de ter pregado essa palavra lá na igreja, que eu estava no meu coração isso, mas a resposta certa vem do Senhor, né? Então, por enquanto estiver essa curva, eu acredito que ela não vai durar tanto como das outras vezes, mas nós iremos retornar lá na casa do Senhor em nome de Jesus. Amém, amados? Louvado seja Deus pela sua vida. Ore por essa igreja. Pastor Alexandre, glória a Deus por isso. Você é um presente de Deus na nossa vida. Feliz aí pela sua vida. Então, ore para que a gente possa estar dando continuidade a essa escola, né? O Sermão do Monte é uma prática indiscutível. O Sermão do Monte é algo que mexe conosco, é o reino de ponta cabeça. É o reino que a gente vê na contramão do sistema, do mundo, de tudo aquilo que nós aprendemos aí fora, nas academias, na graduação, por tanta coisa. Mas que nós possamos praticar isso. Porque a gente possa praticar isso em nome de Jesus. Que através do poder de Deus, o poder do Espírito Santo, ele nos capacite para isso. Amém, meus amados? Louvado seja Deus por isso. Vamos orar. Gostaria de pedir para alguém orar agora, mas ninguém vai ouvir, né? Mas vamos orar, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por essa rica e poderosa palavra. Meu Deus, que estudo tremendo, Senhor. Todas as vezes que estudamos a tua palavra, nós somos ministrados, nós somos, Senhor Deus, mudados. A tua palavra nos muda, Senhor Deus. A tua palavra vai quebrando o orgulho, vai quebrando a vaidade, vai quebrando, Deus, a indiferença, porque a tua palavra é rica e poderosa, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a amar o nosso próximo, Deus. Que o Senhor nos ajude a amar o inimigo, Senhor. Que o Senhor nos ajude a orar por aqueles que nos perseguem, Senhor. Oh, meu Deus, poderoso é o teu nome. Que teu Espírito Santo nos dê essa graça, essa força, este poder de praticar, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Nos ajuda, Deus, e que a gente não se esqueça dessa palavra, que essa palavra esteja plantada no nosso coração, rica e poderosamente, Deus, em nome de Jesus. Abençoe cada um dos teus filhos, que o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, revele a pessoa e a obra de Jesus Cristo sobre a vida de cada um que está nos assistindo nesta hora, e que eles possam crescer em conhecimento e graça do Senhor, em o nome de Jesus. Oramos pela vida dos apóstolos Jacó e Norma, de toda a tua igreja, Senhor Deus, a igreja do pastor Alexandre, Deus, e todos os irmãos que estão junto conosco, que o Senhor abençoe poderosamente. Aqueles que são contrários, ó Deus amado, à obra do Senhor, aqueles que não confessam a Jesus, que, ó Deus, o Senhor nos dê a oportunidade de estarmos
amando essas pessoas também, Deus. E também nós oramos por aqueles que perseguem o teu nome, aqueles que perseguem a tua obra, a tua casa, Senhor Deus, em nome de Jesus, aqueles que perseguem o povo reunido debaixo da soberania do Senhor. Que o Senhor abençoe essas vidas, tire as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos e que eles sejam alcançados pelo Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são muito especiais. E louvado a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E que neste sábado, eu creio que vai ter rede Despertar, rede dos jovens, vai ser poderoso em nome de Jesus. E vai ter também lá o culto de celebração no domingo. Vai ser algo poderoso que Deus está preparando para nós. E o nosso coração precisa estar sempre cheio da verdade de Deus para servir ao Senhor com conhecimento. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Um forte abraço. E até a próxima semana. Ore por nós. Deus abençoe em nome de Jesus.